Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club, um podcast para quem já foi, quem é e quem quer ser mais criativo. E para todas as pessoas que por alguma força do destino também vieram parar aqui. Aqui é para ser um papo íntimo, como se você também estivesse aqui na sala da minha casa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser possível. E principalmente sobre reconstruir a confiança criativa que muitas vezes a gente perde ao longo da nossa vida. Eu sou o Rod, diretor criativo da Bulb, agora host do Crazy Club, e mais do que isso, alguém que gosta muito de desafiar a própria capacidade de criar. No episódio de hoje, a gente vai tentar elucubrar sobre qual é o limite da publicidade. Sejam campanhas enganosas, polêmicas ou até mesmo as que nunca saíram do papel. Para começar com um exemplo bem fresco de publicidade que cruza os limites éticos, tem um exemplo que veio aqui do Brasil. A agência DM9 conquistou vários prêmios no Festival Cannes de 2025, o mais cobiçado da publicidade, com campanhas que mais tarde revelaram-se ser manipuladas. A campanha Efficient Way to Pay, criada para Consul, ganhou até um Grand Prix em Creative Data. Mas poucas coisas passam impunes com juízes de plantão da internet que acabaram encontrando algumas inconsistências nos materiais da peça. Eventualmente, a DM9 admitiu ter usado conteúdo alterado por inteligência artificial no videocase que foi apresentado ao festival. Trechos de uma suposta reportagem da CNN foram gerados ou modificados para simular eventos e resultados que nunca aconteceram de fato. Depois de uma denúncia da própria CNN, o festival cassou o prêmio e a DM9 também devolveu um outro leão de bronze da mesma campanha. A agência acabou retirando voluntariamente outras duas campanhas que foram vencedoras, reconhecendo inconsistências graves na veracidade do trabalho. O caso acabou levando a desculpas públicas, a saída do diretor de criação da DM9 e pode ser considerado talvez um dos maiores escândalos da publicidade nacional nesses 72 anos de Cannes. Uma versão um pouco menos escandalosa aconteceu durante o carnaval desse ano, de 2025. A agência África e a Brahma lançaram o Aluguel Brahma, em parceria com a House, prometendo bancar metade do valor das hospedagens de foliões em troca da instalação de faixas publicitárias nas sacadas dos imóveis. Uma ideia que unia essa mídia exterior com benefício real para quem estivesse alugando aquele imóvel em um dos períodos mais caros e disputados de aluguel no Brasil. Poucos dias depois do lançamento, meu LinkedIn foi inundado pela campanha. A ação aconteceu de fato, mas numa escala bem reduzida, com cerca de 30 imóveis que foram ativados em Salvador e no Rio, os dois maiores carnavais do país. Mas bem diferente dos mais de 2.300 que foram divulgados no videocase, que acabou rendendo um leão de ouro em Cannes. Depois de receber o prêmio, a África admitiu ter inflado esses números e a Brahma tentou se distanciar um pouco da decisão. Já em outro país e em outra fronteira da comunicação, mais uma campanha recente que acendeu discussões é a da American Eagle, estrelando a atriz Sydney Sweeney. A campanha, que foi lançada agora, no outono de 2025, veio com o slogan provocativo: Sydney Sweeney has great genes. Um trocadilho entre calças jeans e genes, que acabou gerando reações mistas na internet. De um lado, teve quem achou divertido e sexy essa brincadeira entre as palavras. Do outro, muitos acabaram acusando a campanha de ter um subtexto de superioridade racial, ou então até de ser regressiva em termos de discurso, remetendo a uma publicidade um pouco mais antiga. Além disso, críticas apontaram uma sexualização desnecessária e até mesmo a falta de diversidade dentro do anúncio.
trazendo preocupações que a publicidade estaria retrocedendo a valores antiquados. No centro desse furacão, a American Eagle viu suas ações subirem, com um burburinho inicial, mas também teve que enfrentar o debate público sobre os limites do humor e da provocação em propagandas. Mas vários outros exemplos mostram a publicidade flertando com essas fronteiras éticas ou até mesmo de gosto pessoal. Em 2017, a Pepsi, com a Kendall Jenner, tentou se apropriar da estética de protestos por justiça racial para vender refrigerante. Na peça em específico, a Kendall Jenner abandona um ensaio de moda para se juntar a manifestantes genéricos e resolver o conflito com a polícia entregando uma lata de Pepsi. Obviamente, a Pepsi retirou o vídeo do ar bem rápido. Mas esse é um debate que acontece desde que a publicidade é publicidade. Quem viu Mad Men ou viveu a época sabe que aí nos meados do século XX, os anunciantes de tabaco chegavam a usar médicos de jaleco recomendando certas marcas, insinuando que fumar fazia bem, ou pelo menos não fazia mal. Frases como 9 em cada 10 médicos fumam uma marca X ou Y eram utilizadas quando já haviam indícios científicos dos malefícios do fumo. O abuso de poder e a falta de compromisso com a verdade colocou em risco a saúde coletiva durante anos. Eventualmente, foram impostos limites legais duros, como banir totalmente os anúncios de cigarro. Mas esses e outros casos levam à questão: quem decide o limite? A moral, o mercado ou a lei? Diferentes produtos sofrem diferentes graus de restrição publicitária. Por exemplo, a publicidade de cigarros é hoje amplamente proibida em diversos países. Um reflexo de um consenso social de que não se deve estimular o consumo de algo que é comprovadamente nocivo e viciante. Desde o final dos anos 90, propagandas de cigarro foram totalmente banidas da TV, do rádio e outros meios aqui no Brasil, restando apenas a comunicação de terríveis avisos de advertência nos maços ou em pontos de venda com imagens de impacto. Por outro lado, as bebidas alcoólicas, também potencialmente danosas a quem as consome e quem está perto, ainda são anunciadas, ainda que sob certas regras. Existem limitações de horário na TV, proibição de associar o consumo ao sucesso sexual ou dirigir. A diferença de tratamento se deve tanto a aspectos culturais, né? O álcool é socialmente aceitável para adultos, enquanto o cigarro virou um grande vilão, mas também a aspectos econômicos, uma indústria bem poderosa e tradicional. Mais recentemente, a onda das apostas esportivas reabriu essa discussão. Empresas de bet inundaram os estádios, as camisas dos times e os anúncios online, que acabou gerando preocupação sobre o vício em jogo. O governo brasileiro, ao regulamentar esse mercado ali em 2023 e 2024, decidiu impor alertas obrigatórios nos anúncios dessas apostas, seguindo um modelo parecido com o do cigarro e do álcool. As propagandas de casas de aposta hoje já têm suas próprias tarjas, com mensagens como "jogue com responsabilidade", reconhecendo que, embora elas sejam legais, esses produtos apresentam riscos ao consumidor. Mas essa diferença de critérios expõe os interesses e moralidades por trás dos limites. Por que a gente aceita ver cerveja e sites de bet na TV, mas não de cigarro? Em parte, é a balança entre liberdade comercial, costume social e a proteção da saúde pública. Mas a gente não pode ser inocente o suficiente para não reconhecer que existem interesses econômicos por trás disso. Indústrias com lobby forte conseguem regulamentações muito mais brandas. Quem quer rir tem que fazer rir. O caso do cigarro mostrou que uma vez que o consenso social virou,
né, fumar passou a ser visto como um problema sério de saúde pública, a publicidade foi ceifada sem dó, mesmo sendo um produto legal, comercialmente falando. No caso das apostas, a gente está no momento de definição desse limite, ponderando o lucro e patrocínio que trazem aos esportes versus os potenciais estragos sociais do vício em um jogo. Coisa que dificilmente vai ser ditada pelo bem público em si, mas provavelmente pelo interesse de quem está liderando por dentro e por fora das quatro linhas. Com isso, uma preocupação que surge, pelo menos para mim, é com tantas regras e cuidados, a gente não estaria limitando a criatividade da publicidade? Talvez até infantilizando demais o público? Muitos publicitários argumentam que a propaganda tem um elemento de licença poética e de sedução que não pode ser substituído por uma comunicação 100% literal e informativa. Red Bull, obviamente, não te dá asas, Rexona às vezes te abandona e Skol definitivamente não desce redondo. Ainda assim, os anúncios memoráveis usam essas metáforas, hipérboles e analogias para criar um toque de magia criativa. Se todas as propagandas tivessem que vir acompanhadas de explicações e alertas excessivamente explícitos, a publicidade se tornaria uma grande tabela nutricional. Daqui a pouco a gente vai precisar explicar que algodão doce não contém algodão de verdade. Comerciais são como uma boa piada ou um truque de mágica. Se você explica antes de mostrar, ela perde a graça. A preocupação hiperzelosa pode subestimar um pouco a inteligência do consumidor médio. Claro, ninguém quer e nem deve ser enganado de fato, com promessas falsas, propaganda enganosa. Essas devem ser coibidas. Mas existe uma diferença entre mentir sobre os fatos objetivos e usar a fantasia, o humor, a licença poética. Historicamente, a gente viu abusos reais de desinformação na publicidade, como o caso dos médicos anunciando cigarros, que tiveram consequências graves ao longo da história. A solução de um problema complexo veio de uma forma simples demais, na minha opinião. Banir permanentemente a existência de qualquer esforço midiático dessa indústria. Os órgãos de controle e códigos de conduta, como o CONAR, no Brasil, existem em teoria para punir exageros nocivos ou propagandas claramente enganosas, sem necessariamente engessar todo o setor. As restrições nem sempre matam a criatividade. Às vezes funcionam até mesmo como um desafio positivo. Publicitários e criativos como um todo frequentemente precisam ser mais inovadores para contornar limitações legais e culturais. A criatividade vive de desafios e a autolimitação pode gerar boas recompensas. Mas a linha é tênue entre a limitação governamental e social se tornar uma censura excessiva, que engessa qualquer tipo de ousadia ou coisas novas dentro da publicidade, que acaba correndo sérios riscos. Imagina só que a partir de amanhã, todo livro de ficção tenha que vir com um rodapé em cada página explicando: dragões não existem de verdade. Da mesma forma, parte da magia da publicidade é contar histórias, criar um mundo idealizado em torno de um produto ou de uma marca. Essa magia nos fisga, nos marca de fato. Explicar demais, seja com labels enormes ou abordagens didáticas, pode acabar quebrando o feitiço. Por outro lado, é igualmente verdadeiro que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Publicitários que expõem as suas peças para milhões de pessoas, principalmente na era da internet, têm o poder de influenciar grandes marcas. Então espera-se responsabilidade para não abusar dessa influência com mentiras perigosas ou mensagens tóxicas. Mas no fim das contas, qual o limite da publicidade? A resposta permanece aberta e em constante negociação. Cada ouvinte profissional pode ter a sua própria opinião.
Há quem defenda mais restrições para evitar abusos e proteger grupos vulneráveis. Mas também há quem, como eu, peça mais confiança na inteligência do público e liberdade para os criativos ousarem. Provavelmente o caminho ideal está entre algum ponto de equilíbrio, nem propaganda irrestrita, nem comunicação pasteurizada. O importante é manter o diálogo entre sociedade e anunciantes. Afinal, publicidade é um espelho e um motor da cultura. Saber até onde ir sem atravessar a linha faz parte desse jogo. Como consumidores, nós não somos crianças ingênuas, mas também apreciamos um guia quando algo realmente ameaça o nosso bem-estar. E como criativos, os publicitários brilham mais quando conseguem cantar sem insultar a nossa inteligência. Cabe a cada época e a cada um de nós definir esses limites, lembrando que encantamento e ética não precisam ser inimigos. E assim, a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. Um espaço para quem quer construir, reconstruir ou simplesmente explorar a sua confiança criativa. Se isso fez sentido para você, de alguma forma, compartilhe isso com alguém que você também acha que precisa desse empurrãozinho. A gente se vê no próximo Crazy Club.